Olá pessoal, olha, esculhambação no futebol, e olha que é uma grande esculhambação, né? Todos nós sabemos disso, quem acompanha mais de perto sabe um pouco mais, mas de modo geral o noticiário sempre mostra uma grande esculhambação no futebol do Brasil. Agora, dá para melhorar, por isso o que me animou a vir aqui falar um pouco sobre isso foi o discurso do senador Cajuru, que reapresentou dois projetos de minha autoria. Antes de falar sobre esses projetos, eu quero dizer, primeiramente, que o Cajuru é um cronista esportivo de muito tempo, grande experiência no mundo do esporte, especialmente do futebol, transmitiu, me parece, 9 Copas do Mundo, participou da cobertura de 9 Copas do Mundo, de 6 Olimpíadas, enfim, tem uma larga experiência e é atuante no Senado Federal, um senador polêmico, verdadeiro, corajoso. É claro, muitos discordam dele, mas ninguém pode dizer que ele é um cara parado, né? Não, ele não é um paradão, é um cara em movimento. Por isso eu venho falar desse assunto, espero que os projetos que ele reapresentou possam ter andamento e possam ser aprovados. Mas antes de falar dos projetos, vamos fazer uma retrospectiva do que ocorre no mundo do futebol. Muitos se lembram que lá por volta de 2001, eu era senador e instituí a CPI do futebol. Foi uma batalha para conseguir, não vou entrar em detalhes aqui para não tomar muito tempo, mas conseguimos instalar a CPI do futebol. Fomos até o Supremo Tribunal Federal para conquistar o direito de instalar a CPI do futebol, porque alegavam que a CBF é uma entidade privada. Olha, é uma entidade privada, mas é uma espécie de paraestatal. É sobre isso que nós vamos falar também. Por que eles não queriam a CPI do futebol? Exatamente por causa dessa esculhambação que existe no mundo do futebol. Eu acompanhei de perto o futebol, gostei demais de futebol e por isso sempre acompanhei. E quando cheguei ao Senado, achei que tinha que mexer com isso. Na verdade, ouvi alguns dizendo, olha, será que o Senado não tem nada mais a fazer para mexer com o futebol? Mas essas pessoas estão, obviamente, desligadas da realidade do que é o futebol no mundo. Naquele período eu fui pesquisar e o futebol mobilizava 200 bilhões de dólares anualmente. Portanto, é uma atividade econômica essencial, geradora de emprego, de renda, de receita pública. Num país como o nosso, que a grande maioria da população ama o futebol, é evidente que ele precisa ser melhor administrado, porque será um instrumento precioso para o nosso desenvolvimento. Então, é claro que como senador eu teria que me preocupar. E daquela CPI, além da parte criminal, né, 17 cartolas foram denunciados, alguns tiveram que deixar a atividade no mundo do futebol. Nós demos origem ao Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor nasceu naquela CPI. E é uma realidade que aqueles que acompanham o futebol conhecem hoje, né? Dos debates, das reuniões, do entendimento com o Executivo, é que surgiu o Estatuto do Torcedor. Era presidente da República o Fernando Henrique Cardoso. Além do Estatuto do Torcedor, a Lei Social do Desporto, que permite ao Ministério Público denunciar dirigentes por má gestão, por gestão temerária, por endividamento exorbitante, por desvios de dinheiro e responder com o seu próprio patrimônio. É evidente que a lei não está sendo muito utilizada. Veja lá o próprio Corinthians, né, o meu time, quantas denúncias, né, de desvios lá e nada tem acontecido, pelo menos no que diz respeito à justiça. Mas a lei existe e ela teve origem exatamente naquela CPI. Hoje alguns clubes são clubes empresas, né, a tal SAF. Também essa discussão começou lá. Lá é que começou essa história.
Aqui o Coxa Branca, o Coritiba no Paraná, hoje é SAF, nós temos o Botafogo, temos o Bahia, temos o Cruzeiro, já são vários clubes que se transformaram em clube-empresa, a tal SAF, né? Bem, então, houve um avanço, mas não suficiente. O que ocorre na CBF é uma tragédia. Nós sabemos, você sabe, enfim, o noticiário até de New York, porque lá esteve preso um dirigente brasileiro da CBF, não é? Então, nós tivemos 5 dos últimos presidentes da CBF foram presos. Veja que tragédia, um antro de corrupção. Isso tudo foi revelado há tantos anos, não é? Mas perdura. Agora, recentemente, um presidente eleito, e olha, e como foi eleito, né? Aumentou o salário dos presidentes das federações. Em primeiro lugar, por que a CBF paga salário para presidente das federações, né? Então, 250 mil é o salário da federação. E aí, o presidente de uma federação vai para o Rio de Janeiro ocupar um cargo de direção na CBF e lá vai ganhar 300, quase 400 mil reais. O presidente da CBF ganhando 400 mil reais de salário. E aí coloca o filho na federação. E também acontece o inverso. Quem é o atual presidente da CBF? É filho do presidente da Federação de Roraima. Sem menosprezar Roraima. Mas eu não conheço nenhum clube de futebol de Roraima. Você conhece? Quem não é de Roraima provavelmente não conhece. Não disputa Série B, Série D, Série C. Eu não sei se disputa Série D. Eu nunca ouvi falar de um clube. Mas tem lá um presidente que está lá há 40 anos na presidência da federação e recebe esse salário de 250 mil reais. E o filho agora é o presidente da CBF, que recebe um salário de 400 mil reais. O caixa da CBF é monumental. O lucro da CBF previsto para esse ano é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, veja o que é a CBF. A seleção brasileira é contribuinte desse caixa. Boa parte desses recursos tem origem na seleção nacional, que hoje joga contra o Paraguai. Agora à noite joga contra o Paraguai, lá na arena do Corinthians, né? Então, são bilhões, né, que a CBF movimenta. Então, o que nós queremos com esses projetos? Um deles, que o Cajuru representou. Eu vou explicar por que ele teve que reapresentar. Esses projetos eu tinha apresentado há alguns anos, eles estavam caminhando até que esbarrou lá numa resistência, obviamente imposta pela CBF, na Comissão de Constituição e Justiça. E ao final da legislatura, eu não sou mais senador, eu perdi a eleição, não voltei para o Senado, e esses projetos foram arquivados. Se eu fosse senador, desarquivaria no início da nova legislatura, não precisaria apresentar um novo projeto. Como eu não estou mais lá, o Cajuru reapresentou esses 2 projetos. Então, o primeiro, a seleção brasileira seria parte do patrimônio cultural do povo brasileiro. E é fundamental que seja assim, para que o outro projeto seja aprovado. O outro projeto quer transparência, rigor de fiscalização, auditoria nas contas da CBF, auditoria anual. Então, o outro projeto propõe que a CBF se torne uma espécie de paraestatal e, como tal, fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União passaria a fiscalizar a CBF como fiscaliza o governo. Os tribunais regionais, o Tribunal de Contas do Estado, passaria, o Tribunal de Contas do Paraná, por exemplo, passaria a
fiscalizar a Federação Paranaense de Futebol. Em cada estado, o tribunal local fiscalizaria, né, a federação estadual. E a obrigação de fiscalização pelos tribunais de contas, uma conta única, comunicação da movimentação financeira ao Banco Central, COAF, enfim, auditoria todo ano, publicação da auditoria, do balanço e da movimentação financeira, para que a população possa ser a grande fiscal daquilo que lhe pertence, porque sem dúvida o futebol é um patrimônio cultural do povo brasileiro. São esses os projetos. O Cajuru apresentou e defendeu da tribuna do Senado. Eu agradeço o senador, porque foi correto ao dizer quem é o autor dessas duas propostas e que ele passa a ser agora o patrocinador delas. Eu espero que ele tenha sucesso. Será muito bom para o futebol do Brasil e será bom, é claro, para o futebol brasileiro. Chega por hoje e que o Brasil vença o Paraguai logo mais. Será, obviamente, uma injeção de ânimo naqueles que ainda gostam da seleção brasileira. Um grande abraço a todos. Estou com uma assessoria aí hoje. Pode desligar aí. Vamos ver. Isso. Aqui o alto, senão... Tá. Estava ouvindo ainda.